Aplicativo maior do mundo. Notícias do Peixão na palma da sua mão. Seja bem-vindo a Baobá, oficina especializada em funilaria, pintura e mecânica. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 3221-4899. Caso Marcelo Teixeira e o Vladimir Matos confirmem as suas candidaturas, você vai entrar mesmo, digamos que na justiça, contra ambos? Olha, não é o Maurício Maruca que vai entrar na justiça contra ambos. Existem escritórios da advocacia que já se prepararam para isso e não é o Maurício Maruca, não. Eu não preciso fazer isso. Se eu tiver que fazer, eu faço, porque assim, eu sempre falei, existe uma coisa chamada contrato, existe uma coisa chamada estatuto. Tem que seguir. Se eu fosse passível de ser impedido, tinha que ser impedido. Agora, puxa vida, eu tenho contas reprovadas, eu fico na justiça tentando provar que minha conta foi injustamente reprovada e não ganho uma na justiça. 10 anos depois, praticamente, eu pego um perito contábil para dizer, não fazer a peritagem, mas dar um... que na justiça isso se fala... Você não pode fazer um relatório pericial com opinião, você tem que fazer com prova. E foi feito um relatório pericial agora com opinião de perito, não com prova. É isso que o Santos merece? Eu acho que não. É isso que a torcida merece? Acho que não. A torcida merece alguma coisa melhor. Tem gente que já tinha que ter provado que é bom para o clube. Para mim, provou que não é bom para o clube. Deixou impostos recolhidos com a famosa apropriação indébita. Tá? Apropriou impostos dos jogadores, não pagou. O Santos respondeu uma ação por crime fiscal. Teve que gastar dinheiro com o advogado, teve que se defender, porque não recolheu. Agora conseguiram fazer um acordo para poder tirar isso de cima do Santos. Isso era um machado em cima do Santos. E de repente virou bonzinho, agora vou ser candidato de novo. Esqueceram tudo que eu fiz. Poxa, o Santos não merece isso. Com todos esses pontos que você falou envolvendo o ex-presidente Marcelo Teixeira, você acha que esse é um dos motivos para que o Marcelo esteja, de alguma forma, adiando a sua candidatura, fazendo com que o tempo passe para que todos esses pontos não sejam questionados pela grande mídia, Maruca? E o que você acha dessa demora de posicionamento do presidente Marcelo Teixeira, sendo que temos aí já quase 5 pré-candidatos que já estão, de fato, trabalhando, planejando, estruturando sua campanha e dando as caras para o torcedor santista, Maruca? Vamos lá. Eu acho que ele tem 2 motivos para estar fazendo o que está fazendo, que para mim é um desrespeito à torcida. O primeiro motivo é esse. Está ganhando tempo porque sabe que vai ter um problema jurídico a resolver. Ele pode até registrar a candidatura dele. A comissão eleitoral, eu acho que ela tem que fazer o trabalho dela, mas pode ser que não faça, sabe, coisas da política. Agora, vai ser um novo Vasco. Ele vai entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, se ele ganhar essa eleição. Se o Marcelo for candidato, você acha que ele vai acabar sendo cassado? Ele acaba perdendo o direito de ser presidente do Santos? Com certeza. Aí sim, deixei de ser candidato, aí o Maurício Maruca vai ser um dos que vai entrar com isso. É obrigação minha. Obrigação. Se eu sou santista, eu tenho obrigação de defender meu clube. Chega, passou, já foi. Vai para sua faculdade, vai cuidar das suas coisas. Agora, tem um segundo motivo para ele estar fazendo isso. Eu queria que vocês perguntassem para ele, se o Santos for para a Série B, ele é candidato? Se ele responder isso, eu calo a boca. Tá aí, Maurício Maruca. O Santos não tem forças, estou dizendo com toda a experiência que tenho pelo Santos Futebol Clube. O Santos hoje não tem forças para voltar. Vai ter tapetão na eleição do Santos? Como assim? Ué, estão falando aí em candidato que tem contas reprovadas,
querer participar do pleito? Empresário de futebol. O modelo que eu tenho na Portuguesa é o mesmo modelo que o Juninho Paulista tem, por exemplo, no Ituano. Isso não é ser empresário de jogador de futebol. Quem faz isso, ou faz por desconhecimento ou por má fé. Não, nada diferente disso. Então, eu tenho inclusive o presidente da Portuguesa, logo que acabou o campeonato e começaram a surgir esse barulho, né? Ele mandou para nós, ele falou, olha, se você precisar de uma declaração da Portuguesa dizendo que você não teve nenhum envolvimento em 12 anos de Portuguesa Santista com qualquer jogador de futebol em que eu tenha assinado um contrato como jogador de futebol e levado ou tratado na condição de empresário de jogador, eu quero que alguém me apresente esse contrato. Eu quero que alguém faça presente ou pretérito. Eu não tenho problema de que tragam isso para português. Fora isso, em 2015, eu enfrentei a comissão de inquérito de sindicância do Santos Futebol Clube, que arquivou o processo, porque não encontrou nenhuma incompatibilidade entre Vladimir conselheiro e Vladimir gestor de futebol da Portuguesa. Prova disso é que eu fui reeleito em mais um mandato na gestão do Pérez. Então, essa conversa, de novo, eu enfatizo muito isso, vem de quem? Ou desconhece o que é a diferença de gestão de futebol e empresário de futebol, ou é meramente má fé. Mas, para esse tipo de discussão com esse tipo de pessoa, precisa haver equivalência moral. E essas pessoas não o têm. Vamos ter tapetão na eleição? Estão tecendo ele, né? Estão tecendo o tapete aí. Vamos ver se... Se tiver... nós vamos para a justiça, você não tenha dúvida. Eu já falei que eu sou candidato a presidente do Santos para representar torcedores do Santos. Eu não represento grupo político nenhum. Se tiver tapetão, vai ter problema. E, infelizmente, a pessoa que prepara o tapetão tem que ter na cabeça que ela tem que pensar no Santos. Porque ela tenha a certeza que vai virar um Vasco. Vai começar a entrar e sair da presidência e ganhar a eleição. O Pérez sofreu um processo de impeachment no primeiro semestre, porque ele tinha uma empresa que agenciava jogadores de futebol. Um dos nomes que estão falando aí é empresário de futebol. O outro teve contas reprovadas. Como é que faz? Vocês vão tolerar? Vocês vão aceitar isso? Vamos lá, Vanderlei. Existe uma comissão eleitoral, que é do Conselho Deliberativo, e tem conhecimento de tudo isso. Claro, os candidatos têm a obrigação de provocar essa comissão eleitoral, provocar o Conselho, né? Essas pessoas que estão se candidatando e têm problemas, eu entendo que elas próprias deveriam entender que elas podem atrapalhar um processo e manchar um processo eleitoral que pode até acabar na justiça. E mais do que isso, essas pessoas podem até, de repente, ganhar uma eleição e essa eleição ser judicializada e, na frente, essas pessoas não poderem assumir o comando do clube. E aí os seus vice-presidentes terem que assumir o comando do clube no lugar dela, porque essa pessoa talvez não possa. Então, o associado precisa entender quem é o vice dessa pessoa. Porque, na verdade, o candidato é o vice. Se o empresário de futebol não pode ser candidato e o conselho aprovar, a comissão eleitoral deixar, muito provavelmente ele não vai assumir na frente. E quem vai assumir o clube é o vice dele. E não é porque eu perdi a eleição que eu vou fazer isso, não. Eu faria isso como conselheiro comum. Então, eu já estou deixando claro, não adianta depois me cobrar. Está tudo pronto. Pareceres jurídicos, está tudo pronto. Vamos para a justiça, vamos ver quem resolve isso. Talvez não resolva em Santos por motivos óbvios. Mas no tribunal aqui a gente resolve.
para fechar, tá, você... Não é só aí ele, uma... hein? Tá. De quem que você tá falando? Tá, tem mais candidatos que não pode ser candidato. Quietinho, na surdina. Não pode, não pode. Pega o estatuto, não pode, não pode. Estatuto é um documento, é como Constituição, ou respeita ou rasga. Se estão achando que vão rasgar, como andam rasgando em outros setores da União, aqui no Santos não vai rasgar, não. A eleição corre o risco de ser problemática, corre o risco. Mas que bom, Vanderlei, que bom que a imprensa está sabendo, que bom que canais como o seu, que tem uma audiência rotativa muito grande, estão abrindo essas informações. E assim, a gente só vai incorrer nesse tipo de problema se o Conselho deixar, se a comissão eleitoral não abrir o olho e se o associado não tomar uma providência. Eu, como candidato, vou tomar providência? Por óbvio que sim. Não tenho dúvida disso. Eu tenho intenção de impetrar alguma ação, primeiramente, no Conselho Deliberativo. Tá. Mas o Conselho é que tem que agir. Entendi. Tá. Mas se você perder uma eleição para um candidato desses que você entenda que esteja fora dos padrões, dos requisitos básicos, você vai judicializar. Vanderlei, essa eleição não pode nem acontecer. Esses candidatos, essas pessoas não podem ser candidatos. Entendi. Não é chorar leite derramado. Não pode deixar a eleição acontecer com quem não pode ser candidato e depois ir reclamar. Tem que gritar antes. Não o tapetão, né? E não no tapetão. Vanderlei, tapetão para mim... Campeonato carioca só, rapaz. Não, tapetão é o que está acontecendo. São pessoas que não podem ser candidatas querendo se candidatar. Isso é tapetão. É. Ele está dizendo aqui que o Marcelo Teixeira teve as contas reprovadas e que ele não poderia ser candidato. Você que lidou tanto com a parte jurídica e conhece bem essa questão do Marcelo como ninguém, ele está apto a ser candidato? Qual o nome do ouvinte? Denis. Denis, fique tranquilo, porque as contas do Marcelo foram aprovadas judicialmente. Foi feita uma rejeição pelo Conselho, mas houve uma ação judicial que o Marcelo entrou, nas quais elas foram homologadas judicialmente. Então, ele está perfeitamente apto para se candidatar a presidente do Santos Futebol Clube. E tanto é que ele já foi presidente do Conselho Deliberativo. Agora, na última gestão. Se fosse assim, ele nem poderia ser presidente do Conselho Deliberativo. Então, ele reúne todas as condições legais para a candidatura. Não imaginei, assim, primeiro, nunca imaginei que o Rueda fosse ser tão ruim assim. Sabia que ele era centralizador, mas achei que ele fosse botar gente competente. E assim, um show de horrores, entendeu? A gente tem uma reunião hoje, uma amanhã, eu tenho um monte de questionamento aqui a fazer a respeito do funding, a respeito do dinheiro do Ângelo e do David Washington, para onde vai ser usado esse dinheiro, quanto já foi usado, quanto falta pagar do funding. Então assim, cara, a tristeza sem fim. Para todo mundo que me perguntou em quem eu ia votar e eu falei que no Rueda, eu tenho pedido desculpas, porque eu não imaginava, acho que ninguém imaginava que ele seria tão ruim, nem o Aldo Neto imaginava que ele seria tão ruim.
Não acho que o Jatene vem, mas por toda a movimentação, eu acho que Rueda, Jatene e, para minha surpresa, até o Vitor Ali, da Comissão do Estatuto, estão com o Marcelo Teixeira. Por que eu acho isso? Esse negócio de diminuir o tempo de votação dos sócios. Apesar do Rueda ter se manifestado e falado que ele é contra, ou seja, que ele é a favor do sócio com o direito adquirido votar, o Jatene e o Vitor Ali estão segurando isso. A gente fez um requerimento, eu fiz um requerimento, mais 40 conselheiros assinaram, mandei para a Comissão do Estatuto, para o CG e para a Comissão Eleitoral pedindo a opinião deles, né, pedindo um parecer deles, porque, na minha opinião, o sócio que tinha o direito adquirido poderia votar. E ontem eu descobri uma coisa pior ainda. O Marcelo Teixeira teve as contas reprovadas, certo? Então ele não poderia ser candidato pelo estatuto. Marcelo Teixeira contratou um perito contábil e no dia 4 de agosto ele entrou naquela ação, porque quando ele teve as contas reprovadas, ele entrou na justiça contra o Santos, perdeu na justiça, agora ele recorreu com um perito contábil e o perito contábil atestando que não teve motivo para a reprovação de conta dele, que a reprovação de conta não foi técnica, que a reprovação de contas dele foi política. E isso 4 de agosto. O Santos respondeu no processo 15 de setembro. O Santos não respondeu absolutamente nada sobre a petição do Marcelo Teixeira. O Santos só respondeu pedindo para alguns documentos serem colocados em sigilo. Vou te mandar tudo isso do processo. Até te peço, não sei se ainda tem contato com o Cimino, mas manda para ele, faz chegar no... É que o Aldo Neto é Marcelo Teixeira, né? Mas faz isso chegar no Cimino, que o Cimino é bom de soltar nos grupos e etc. Porque Marcelo Teixeira está se movimentando para poder ser candidato, né? Para não ser impugnado. E eu acho que o Rueda está sendo muito permissivo.